Jeremias capítulo 1. Buku la Yeremia ku avanyisa koranga. Quem já achou, diga amém. Diz assim no versículo 4 e 5. Kusukela ka verse ya 4 ni ya 5. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Rito la hosi li te ku mina liku. antes de formá-lo no ventre, Na unge se umbiwa ekhwirini. eu o escolhi. Mina ni ku hlawulile. Antes de você nascer, Na unge se velekiwa. eu o separei Mina ni ku avanyisile. e o designei para profeta Ni às ku nações. vitana akwenje mo profeta wa matiko. Aleluia. Vamos rapidamente Ayeni ku kahlula xiantla para o livro de Salmos, ka buku la tipisalema. no capítulo 139. Ku avanyisa ka zana makumanharu na ntlhanu na mune. Vamos ler a partir do versículo 14. Dedonza verse ya 14. Quem está lá, diga um amém. Diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial Na ku dzunisa Yehova ku uniendle hi ndlela yo hlawuleka e admirável. yo hlamarisa. Tuas obras são maravilhosas. Mintirho ya wena ya hlamarisa. Disso tenho plena certeza. Leswo na kholwa. Meus ossos não estavam escondidos Marhambu ya mina a ma nga le xihundleni de ti quando em secreto loko exihundleni fui formado ni vumbiwile e entretecido como nas profundezas da terra. ni lukiwa tani hansi ka misava. Os teus olhos viram o meu embrião. A mahlo ya wena ma voni nkava wa mina. Todos os dias determinados para mim foram escritos A masiku ya ku hanya ka mina ma tsaliwile no teu livro ebukwini ra wena. antes de qualquer deles existir. Na lin'we siku ri nga se va kona. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, dá-me a graça de falar e a seu povo a graça de ouvir em nome de Jesus. Eterno, fale conosco para a glória do teu nome. Abençoa-nos profundamente pelo poder da sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, Kereke yo rhandzeka. nesta manhã quero partilhar a palavra de Deus Mixeni lo la ku vula rito la hosi. com um tema que diz Na nhlokomhaka yi ngo a liberação. a ku hlawutela. A liberação, liberação, não revelação. A ku lerisa. Ok, isso. A liberação da sua história original. A ku lerisa ka matimu ya wena ya ntiyiso. Aleluia. A liberação da sua história original. A ku lerisa ka matimu ya wena ya ntiyiso. Louvado seja Deus. Aleluia. Preste muita atenção, amada igreja. Ri endleve swinene kereke yo rhandzeka. Nós adoramos um Deus Hina hi gandzela Xikwembu tão grande, lwenkulu swinene todo-poderoso, wa matimba hinkwawo. um Deus perfeito, Xikwembu loyi a que hetisekeke tudo que Ele faz, wa ku hinkwaswo a endlaka Ele planeja muito bem. a kunguhata hi ndlela leyinene. Todas as coisas que Deus faz Swilo hinkwaswo Yehova a endlaka são perfeitamente planejadas swona swi kunguhatiwile para que elas possam acontecer da melhor maneira. a ku va swi endleka hi ndlela leyinene. Quando Deus decidiu criar o homem, Loko Xikwembu a tibohele ku vumba munhu, Ele criou o homem com tudo planejado. yena a mu vumbile makungu se a nga E na wona. tudo que o homem deveria viver Hinkwaswo munhu a nga fanele ku hanya estava swona escrito, a swi tsaliwile. ou está escrito e determinado. Swi tsaliwile swi tlhela swi gemiwa. Por quê? Hi yini? Porque Deus, Ele cria o homem Hikuva Xikwembu a vumba munhu com todo o projeto já feito na makungu na ma endliwile hinkwawo para viver a ku va a hanya o que Deus planejou dentro da sua vontade. a makungu ya Xikwembu mayelana na ku rhandza ka yena. E tudo que Deus planejou para nós Hinkwaswo Xikwembu a nga hi kunguhatela swona é perfeito, swi lulamile, é bom, swi tshamisekile, é agradável. swa tsakisa. Posso ouvir amém?
É por isso, se nós voltarmos para o passado, hikwalaho loko hi tlhelela ka vutomi bya hina quando a Bíblia fala da história da criação, loko bibele li vulavula hi xitana xa ku vumbiwa ka tiko Se misava você- misava observar como Deus fez as coisas. a loko u hlalela maendlelo ya xikwembu swilo Deus criou tudo, xikwembu a vumbe swilo hinkwaswo todas as coisas, o swilo sol, hinkwaswo as estrelas, a dyambu a nyeleti a terra e o mar, a tiko na misava As ni lwandle, árvores, a misinya os animais. a swihasi E por último, a hi ku gamesa Deus criou o homem. xikwembu a vumbe munhu Mas por quê? a endlele swo Porque yini Deus estava a organizar todas as coisas hikuva xikwembu o lunghisa minchumu para hinkwayo quando o homem ser criado, a ku va loko munhu a vumbiwa encontrar tudo pronto a kuma swilo hinkwaswo para viver o que Deus planejou para a ku ele. va a hanya makungu ya xikwembu Aleluia. É por isso, i hikwalaho nós precisamos entender hina hi fanele ku twisisa que Deus, swa ku yehovha Ele nos criou com uma história. a hi vumbile na xitana xo Uma karhi história perfeitamente escrita. matimu lama tsaliweke Uma história maravilhosa. matimu ya ku hlamarisa É por swinene isso Deus, quando falou para o profeta Jeremias, i hikwalaho loko xikwembu a vulavula na yeremiya Deus liberou uma palavra que traz uma revelação tão grande para xikwembu todo a ser vula humano. rito leyi nga ni nhlawutelo eka vanhu hinkwavo Deus disse para ele: yehovha a te ku yena antes que eu te formasse no ventre, na ni nga se ku vumba ekhwirini la mana wa wena eu te escolhi, eu te Mina- conheci. mina a ni ku tiva ni ku hlawurile Aleluia. Para dizer que Deus, antes de nós sermos formados hi vula ku na hi nga se vumbiwa lá na barriga da nossa mãe, ekhwirini la mana wa hina Deus já nos tinha visto. xikwembu a wa hi vonile Deus já nos conhecia. xikwembu a wa hi Mas a grande tiva pergunta, aonde? kambe xivutiso xi ku hi lexi kwini Deus já nos tinha visualizado xikwembu se a wa hi vonile dentro do seu plano. ndzeni ka makungu ya Ele yena visualizou a mim e a si. yena a vone mina na wena Ele olhou para você. yena a ku Ele lavisile escreveu a história que nós temos que a viver neste tsala a mundo. xitana hi fanele ku hanya ka xona ka misava É por isso que ele leyi disse, eu te conheci, eu hikwalaho a te nge vi. mina ni ku vonile na ku Eu tiva visualizei mina você. ni ku vonile Eu projetei o seu mina nascimento. ni kunguhati ma velekile wala ya wena Mas tudo isso por quê? hinkwaswo ni mhaka Porque muni Deus escreveu hikuva xikwembu a tsalile a nossa história. a matimu ya E nos hina Salmos, onde nós lemos, ka pisalemi hi nga dyondza kona Deus volta a falar xikwembu a tlhela a vulavula para nos ajudar a entender a ku va a hi ence hi que twisisa Deus não só nos viu, swa ku xikwembu a nga yo hi vona mas também ntsena escreveu. kambe a tsalile Ele determinou a gemile qual a história que nós temos que viver. swa ku hi waha matimu hi fanele ku hanya ka É por wona isso que a Bíblia diz, hikwalaho bibele li ngo neste Salmo 139, ka pisalema 139 que todos os nossos dias a masiku ya ku hanya ka hina foram escritos ma tsaliwile e determinados ma tlhela ma gemiwa antes mesmo de nenhum deles existir. na rin'we ri nga se va kona Mas já imaginou isso? o swi enhleketa leswo Antes de nenhum dia na existir, siku lin'we li nga se va kona Deus escreveu tudo. xikwembu a tsale hinkwaswo Aleluia. Agora, o que nós precisamos entender se kutani hi swi ni fanele ku swi twisisa é que essa história original hi ku a matimu lawa ya le cima precisa ser liberada. ma fanele ku lerisiwa Quando falamos da história original, a loko hi vulavula hi matimu ya ntiyiso isso mostra que existem histórias falsas. swi komba ku na kona ma kona matimu ya hava Existem muitas pessoas ku na vanhu vo tala que estão a viver coisas falsas, va hanyaka minchumu ya que estão hava fora do projeto de Deus. swi nga le handle ka makungu ya xikwembu Vocês estão a entender? u na swi twisisa Existem muitas pessoas ku na vanhu vo tala vivendo uma história muito falsa, va hanyaka matimu ya uma hava história muito estranha va hanyaka matimu ya ku que não biha foi escrita por Deus. ya ku a ma tsaliwanga hi yehovha xikwembu Por isso que é muito importante hikwalaho swi na lesima swinene que a história original a ku matimu ya ntiyiso seja liberada ma lerisiwa sobre as nossas vidas. evuton'wini bya hina Liberar significa tirar o impedimento, a ku lerisiwa swi vulavula ku susa xikavinyeto dar liberdade a ku para alguma nyika coisa, nchuniseko ka nchumu xo karhi permitir alguma coisa a ku pfumeta nxan'wanchumu ou remover o bloqueio. kumbe a ku susa swizalanganya Isso aqui é liberar.
a lo n'wi hlamusela ku lerisa remover qualquer coisa a ku susa nchumu xin'wana na xin'wana que de uma certa forma impede lexi hundzukaka xiphinqo que a sua história original a ku se matimu ya cumpra. wona ya ntiyiso ma Que yentsheka aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas a ku leswi xikwembu a nga xivela swona se manifeste. swi tivonakalisa Desde o princípio, ekusukela ku quando nós sunguleni olhamos nos tempos de Adão, a loko hi vona masiku ya adamu a história que Deus escreve para nós a matimu xikwembu a hi tsalelaka é wona muito combatida. a ma lwisiwa Mas por quê? hi yini É que Satanás, hikuva satana diavolosi ele odeia yena wa venga aquilo que é de Deus. leswi a nga swa xikwembu Ele odeia yena wa venga ver a ku vona a história maravilhosa a matimu ya lisima que Deus planejou para o ser humano. lawa xikwembu a nga kunguhatela munhu É por isso que o inimigo luta hikwalaho nala wa lwa para que as pessoas a ku va a vanhu não vivam va nga hanyi o que Deus planejou para elas. a makungu ya xikwembu Mas nós temos que entender kambe hina hi fanele ku que existe twisisa uma história original. swa ku na xitana xa ntiyiso Posso ouvir um amém? Diga para quem que está ao seu lado, diga, nós temos que entender que existe uma história original. Aleluia. A primeira coisa que é muito importante xa ku sungula a nga se lisima swinene para que a história que Deus determinou para nós seja liberada a ku va matimu ya xikwembu ma lerisiwa é, na verdade, o conhecimento. É pelo conhecimento. i ku tiva Mas conhecimento do quê? u tiva yini ke Nós temos que saber hina hi fanele ku tiva o que Deus planejou para nós. leswi xikwembu a nga hi kunguhatela Nós swona temos que ter o conhecimento hina hi fanele ku va na vutivi de que Deus tem uma história original para ya ku nós. xikwembu a na matimu ya ntiyiso eku hina Porque você só vai procurar aquilo que você sabe. hikuva wena u to lava leswi tino swi tivaka Muitas pessoas a vanhu vo tala vivem o sofrimento, va hanya va xaniseka vivem amarrados, va tshama va bohiwile vivem oprimidos. va xanisiwa Algumas pessoas até vivem habituados ao van'wana mal. va toloverile vubihi Mas por quê? hi yini É que ke essas pessoas nunca descobriram a vanhu lava a va sami va tsumbula que Deus tem uma história original leswaku para eles. yehova a na matimu ya E a ntiyiso eku história vona. de Deus para nós a matimu ya é xikwembu uma ku hina. história maravilhosa. matimu ya ku hlamarisa swinene Aleluia. Diga para quem que está ao seu lado, diga, a história que Deus determinou para você, não há fracasso nela. Aleluia. Aleluia. É uma história maravilhosa. i matimu ya ku hlamarisa Mas quando as pessoas kambe a loko vanhu não têm este conhecimento, va nga ri na u tivilelo as pessoas vão se acomodar. a vanhu va ta twa Eles vão kahle sentar va ta tshama no mal ka vubihi e vão pensar que nasceram para aquilo. va ehleketa ku va velekeliwe Porque vubihi não tem conhecimento hikuva a va na de que vutivi antes deles nascerem, ya ku na va nga se velekiwa vona Deus escreveu a sua xikwembu história. a tsali matimu ya vona Aleluia. Deus escreveu a sua história. xikwembu a tsali xivitana xa E a wena palavra de Deus nos mostra claramente. a rito la hosi la hi kombe hi ku Quando você lê khanya o livro de Jeremias, no capítulo a loko u 29, dyondza 11, buku la yeremiya 29:11 Deus disse, eu é que sei que planos xikwembu a determinei mina hi mina ni tivaka makungu ni nga na wona para vocês. eku n'wina Planos de bem makungu ya unene e não de mal. a hi nga li ya vubihi Eu determinei hi mina ni nga mageva ni nga plano de mavula vos fazer prosperar. a ku mu yenxa n'wina mi hluvuka Posso ouvir um amém, igreja? Essa é a história que Deus determinou para nós. lawa hi makungu xikwembu a nga hi kunguhatela wona Então, quando você entende isso, kutani a loko u twisisa quando leswo você tiver este conhecimento, a loko u vula u tiva é u vula isso que utivilelo vai gerar em você a leswi ta vanga ku wena essa busca, esse despertamento a ku khendlemuka loku para você buscar a ku va u o que lava Deus escreveu a seu respeito. a leswi va nga A u tsala história swona. maravilhosa a makungu a matimu ya Escuta com atenção. twisisa kahle não faz parte da história de Deus a swi lumbi a matimu ya as xikwembu pessoas divorciarem, a vanhu va ahlukana mindyangwini as pessoas fracassarem, a vanhu va waka ka gome as pessoas viverem oprimidas, a vanhu va xanisiwa viverem em depressão,
va hanya masiku va e lile vários tipos de males na u bile n'wana ku que Satanás hambanahambana projeta. satana a kunguhata ku lona Não, i hina não faz parte. a swi lumbi xikwembu leswo Não se estão entendendo, amados irmãos? Não faz parte. É Acho por que isso, foi. quando o diabo i hikwalaho a loko diavulosi entrou na vida de Adão e Eva, a ngheni vuton'wini ka adamu na eva ele destruiu yena a va a hohlotile história linda que Deus tinha para este a va casal. timu xikwembu a nga ri na wona ka vatekani lava E por causa disto, hi mhaka leyo o mal entrou a vubihi byi e nghenile Satanás começou a ter espaço satana a kuma ndhawu para começar a semear problema nas a ku pessoas, va vanga timhaka eka vanhu para causar a ku va a vanga falsas histórias. a swihitana swa hava O diabo hoje é promotor, o diabo Diablo, hoje Senhor, é promotor de falsas i histórias. muvangi wa swihitana swa hava É promotor disso. i muvangi wa swilo hinkwaswo leswo Pessoas que nasceram para coisas muito grandes, a vanhu va nga velekeriwa o minchumu diabo os reduz satana wa va pumbula para a miséria, a va yisa ka vusweti os reduz wa va pumba para o mal. wa va tsongahata a va yisela vubihi Quando nós estudamos a história de Jacó, a loko hi dyondzisa xihitana xa yakobe veja o que Deus disse. vona leswi yehova nga Jacó, vula swona. ainda no ventre da mãe dele, yakobe na wani khwiri na mana wa ele era yena gêmeo, seu irmão Isaú. a ni mahahla a vona ni mahahla Deus falou para a mãe de Jacó xikwembu a byela mana wa yakobe e Esaú. na esawu Disse para ela: a ku ka yena você tem duas nações dentro do seu ventre. wena u na matiko mambirhi ekhwirini la wena E eu escolhi um dos seus filhos, mina ni hlawule n'wana mun'we ka vona o mais novo. loyi wa ntsongo Eu escolhi a ele. hi loyi ni nga mi hlawula Ele será grande. a ta ve nkulu O maior, o mais velho, a loyi wa matewula nkulu vai servir a ta tirhela ao mais novo. loyi wa ntsongo Porque eu escolhi o mais novo ni hlawule loyi wa ntsongo e rejeitei kutani ni yalile o mais velho. loyi wa nkulu Mas essas duas pessoas ainda estavam no ventre. kambe a vanhu lavambirhi lava se a va le khwirini E la vona Deus revela xikwembu a hlawutela para a mãe de Jacó eka mana wa o yakobe projeto, a história que Deus tinha para Jacó. a makungu xikwembu a nga ha lawula ka yakobe Porque Deus queria, através de Jacó, hi ku yehova a lava ku hekela ka yakobe dar continuidade à promessa que ele fez para a Abraão. yisa mahlweni xitshembiso a nga yisela abrahamu Agora veja só, se a hi voneni quando Jacó nasce, loko yakobe a velekiwa a mãe tinha o segredo, tinha a história revelada por Deus. mana wa yena a wa ni xihundla a wa ni xitana xikwembu a nga ha vuli xona Deus falou tudo. xikwembu a vule hinkwaswo Mas veja o que Satanás fez. se vonani a mintirho Satanás ouviu satana que, olha, nasceu satana loko alguém ku velekiwe munhu que vai ser grande na terra. a nga ta ve nkulu tikweni O diabo diavolosi trabalhou com a própria pessoa que recebeu a revelação. a tirha hi munhu loyi a nga yamukela Trabalhou com a mãe de Jacó. a tirhe mana wa E yakobe disse assim para ela: a ku ka yena você precisa roubar wena u fanele ku yiva o que já pertence ao seu filho. leswi lumbaka n'wana wa wena Você já pode imaginar essa situação? u nga swi vona leswo Uma pessoa a munhu roubar a sua própria bênção. a yiva nkateko wa Algo que yena já lhe pertence. a nchumu xa ku se xa Deus ku diz que é lumba teu. xikomba ku lexi xa ku lumba xa wena Mas roubar, kambe munhu a yiva enquanto Deus já tinha dito que é dele. ku ve yehova se a vuli ku leswi swa ku lumba Então a mãe começou a planejar, disse, não, mana wa yena a eu sungula ku- preciso a ku- ajudar a Deus mina ni fanele ku pfuna xikwembu para meu filho. Assim como Deus disse que ele vai ser maior, tanihileswi yehova nga ti a ta ve nkulu n'wananga ele tem que ser maior. yena a fanele ku ve Só que nkulu o que ela não entendia kambe leswi a ka nga swi é que isso ia twisisanga acontecer à maneira de Deus, hi ku leswi ta endleka hi não maendlela da xikwembu maneira dela. a nga le maendlela ya yena No pensamento dela eka miehleketo ya yena é que as coisas estavam a se estragar. a minchumu a yi nga fambi hi ndlela leyinene Mas Deus kambe já yehova tinha feito o plano. se a wa veki makungu ya yena Deus já tinha liberado a bênção sobre Jacó. xikwembu se a xi mikateko ya yena ka yakobe A história se estragou. a matimu ma Ficou onheka comprometido. ma boheka Porque a mãe induziu o seu filho para roubar a hi ku própria mana bênção wa dele. yena a xengi n'wana yake ku va a Induziu yiva a Jacó nkateko. para mentir para o pai.
a swi nga yakobe ku va hembela Jacob tata wa mentiu. yena a kutani yena a hemba. Jacó mentiu. Agora veja só o que aconteceu. Vona leswi nga endleka ke. Tudo isso era para comprometer uma história. Hinkwaswo leswi a ku va makungu yo karhi ma bohiwa. E Jacó sofreu por 14 anos. Yakobe a xaniseke hi malembe ya 14 anos Jacó sofreu. Xumula malembe na mune. Vivendo coisas que estavam fora do projeto de Deus. A hanya minchumu ya ku a yi li kule na makungu ya Xikwembu. É por isso, Hikwalaho nós temos que saber hina hi fanele ku tiva que Deus swa ku Yehovha tem um plano grande para nós. a ni makungu makulu ku Nós hina. temos que entender Hina hi fanele que ku Deus twisisa escreveu algo grande e swa ku maravilhoso para Xikwembu a nós. tsale minchumu yikulu yo Escuta, hlamarisa ku queridos hina. irmãos, a Bíblia diz que muitos são os planos no coração do homem, Bibele li makungu manyingi eka mbilu ya mas munhu. os propósitos de Deus são os que Kambe makungu ya prevalecem. Xikwembu hi wona ma simamaka. Aquilo que Deus planejou para nós, A irmãos, makungu ya Xikwembu ma rhandziwa é ku hina. poderoso. Ya matimba não é swinene. destruído. A ma nge hohlotiwi. Satanás fez Satana Jacó sofrer a xanisi Yakobe por 14 anos, hi malembe ya 14 mas aquilo que Deus tinha planejado para ele estava kambe intacto, makungu ya Xikwembu a ma porque é algo de yimile Deus. hikuva swa Xikwembu. Não vocês estão entendendo, amados irmãos? Por isso que a primeira coisa Hikwalaho xa ku que sungula nós temos que ter hi fanele ku va na xona é o conhecimento, i vutivi. saber U tiva que Deus planejou swa ku Xikwembu a uma história kunguhatile maravilhosa para a mim. xihitano xa le cima ku mina. Aleluia. Diga para quem está, diga, Deus planejou uma história maravilhosa para si. Isso é muito importante você saber. Não importa como você nasceu, os desafios, os problemas que você esteja a A hi viver, khatali mintlhantlha u nga tswala kumbe u nga onhaka uma das yona. coisas que você precisa saber é que há uma história original de Deus para a sua vida. Ku na matimu ya ntiyiso etin'wini la wena va ta ku ka Xikwembu. Jacó lembrou-se, não, existe algo de Yakobe Deus a para swi mim. tiva leswaku, ku na nchumu xa Ele Xikwembu tinha ku um mina. conhecimento que Deus tinha algo para A ele. twa ku Xikwembu a ni xile ku yena. Isso levou ele a buscar a Deus A leswi n'wi xiyena laha mombo para a Xikwembu. mudança da sua história. A kuma matimu ya yena ma cinca. Posso ouvir amém? O conhecimento é muito importante. A wu tivi li na lisima swinene. Muitas das vezes o diabo, ele luta bastante para que as pessoas não descubram a verdade. A lwa ku vanhu va nga tsumbuli ntiyiso. É por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ntiyiso, ntiyiso yi ta mi tshunisa. Porque quando você descobre que Deus tem uma história Loko u tsumbula xilo original para a sua vida, xa ntiyiso ka vutomi la wena. você vai ter que buscar a Deus Wena u ta laha mombo para que Xikwembu. aquilo que Ele planejou para a sua vida possa se materializar, possa se cumprir em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Sem o conhecimento, Loko hi nga na wu tivi, facilmente nós nos conformamos, hina hi ta titwa kahle. aceitamos qualquer coisa que o Hi inimigo ta pfuna projeta. minchumu hinkwayo nala a nga hi kunguhatela Mas yona. quando você tem um conhecimento, Kambe loko na wu na wu tivi, você não vai aceitar viver uma história a wu nga ta falsa. pfumela ku hanya matimu ya Não, ya hava. você vai buscar viver o que Deus planejou para a sua ku vida. hanya leswi makungu ya Xikwembu hi ku wena. Posso ouvir amém? Muitas pessoas, A vanhu vo tala a sua história é comprometida por muitas coisas. matimu ya vona ma khome minchumu yo tala. O diabo, logo nos primeiros dias de vida, Diavulosi ku sunguleni ka ku hanya ka ele vona, luta yena wa para lwa semear em nós a ku va byala ku uma hina falsa história. a matimu ya É hava. por isso, se você ler a Bíblia, Hikwalaho loko u dyondza Bibele no livro de João, no capítulo 3, ka buku la Yohana ku kombisa ka unharhu, Jesus disse para Nicodemos: Yesu a te ka Nikodema, aquele que não nascer de novo loyi a kalaka nga tswaliwi ka vumbirhi não pode herdar a nge ngheni, a vida eterna, a nge kumi não pode herdar o reino de Deus. a nge ngheni efungwini wa É Xikwembu. necessário nascer de novo. Swi fanele ku munhu a tswala ka vumbirhi. Aleluia. É por isso todas as pessoas Hikwalaho vanhu que hinkwavo aceitam a Cristo va pfumela ka Kreste como Senhor Salvador, tani hosi na mponisi, eles nascem de novo va velekiwa ka vumbirhi. no Espírito. Mas por que nascer de novo? Hayi yini va velekiwa ka vumbirhi, Por que nascer de novo? hayi yini va tswala ka vumbirhi. Não se trata de simplesmente a salvação da nossa alma, A hi ntsena ku ponisiwa ka hika ra mas se hina, trata da conexão kambe vulavula hi mpatsano wa hina das nossas vidas wa vutomi bya hina ao projeto original de Deus. eka makungu ya Aquilo ntiyiso que ya Xikwembu. Deus
leswi Yehova determinou para nós. a nga hi kunguhatela É por isso que swona nascemos de novo hikwalaho hi velekiwa para kambe. viver algo original de A Deus ku va para hi nós. hanya minchumu ya ntiyiso eka Você está aqui Xikwembu. nessa hora. Aleluia. Nós nascemos de novo Hina hi velekiwa ka vumbirhi para viver o que Deus planejou para nós. a ku va hi hanya makungu ya Xikwembu ku Porque hina. durante o tempo que nós vivemos sem Jesus, Hikuva loko hi hanya na hi nga na o Yesu diabo teve liberdade de projetar uma história falsa a veki matimu ya hava para nos liderar para o fracasso, para a ku va hi problemas, rhangela ka timhaka ni miséria, vusweti, limitações. mindzelekano. Mas quando nós nascemos de novo, Kambe loko hi velekiwa ka vumbirhi aí nós somos feitos filhos de Deus, ala hi endliwa vana va somos Xikwembu conectados ala se ha a patsiwa uma nova história. na matimu Na mantshwa verdade, a história original. hakunene a matimu É ya aí onde as ntiyiso. coisas mudam. Hi la minchumu yi cincaka kona. Vocês lembram da mulher samaritana? Wa tsundzuka wansati wa le Aquela Samariya mulher, a wansati por luya muito tempo, hi malembe yo tala Satanás Satana diavolosi escravizou a ela, a mu bohile fez ela viver a mu endla a hanya como prostituta, tani nghwavana fez ela viver a mu endla uma a vida sem hanya valor, a vutomi leka nga na nsima fez ela viver uma vida desprezível. a mu endla hanya vutomi la ku dzeleka la ku chipa. Vocês estão aqui? Aleluia. Satanás fez ela viver uma vida desprezível. Satana a mu endla a hanya vutomi la ku chipa. Mas tudo isso por quê? Hinkwaswo hi mhaka muni ke Porque ela não tinha Jesus. hikuva yena a nga na É por isso Yesu que Jesus hikwalaho Yesu se manifestou na vida dessa mulher. a ti vonakalisika wansati E quando loyi ela creu em Jesus, a loko yena a pfumeli ka ela Xikwembu foi conectada à sua história original. a matimu yena ya ntiyiso ma Mas era patsiwile. necessário o conhecimento Kambe a swi fanele ku ve na vutivi para que ela pudesse ser conectada a ku va yena a à sua patsiwa história original. na matimu yena ya Quando ntiyiso ela entrou na sua história a original, loko a nghene ka matimu yena ya ntiyiso coisas começaram a mudar na vida dela. minchumu yi sungula ku cinca Aleluia. evuton'wini bya yena. As pessoas que não queriam saber nada dela, A vanhu vo ka va nga lavi ku as vona pessoas que não queriam ouvir a ela, a vanhu vo ka va nga lavi ku agora vona. já davam atenção Sweswi a ela a toda va a gente. n'wi nyika vuyingi ndlela vanhu hinkwavo. Mas por quê? Hi yini ke Ela entrou yena se a nghenile na sua história original. aka matimu yana ya ntiyiso Escuta com atenção, hi nga ri amados endlele irmãos. kereke yo rhandzeka. Deus te criou para algo lindo. Xikwembu a ku humbele minchumu yo saseka. Ajuda-me a falar para essa pessoa que está do seu lado. Diga para essa pessoa: Deus, dentro dos seus planos, Ele escreveu algo maravilhoso para si. Não, por favor, ajuda-me. Diga para essa pessoa: diga, ei, meu irmão, Deus escreveu uma história maravilhosa para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender Xa vumbirhi hi fanele ku swi twisisa para a liberação desta a ku va matimu Da yena ma história original. lerisiwa matimu ya ntiyiso yena ma lerisiwa é que nós precisamos, hina hi ya fanela isso acontece pela renovação da nossa mente. a leswi endliwa hi ku pfuxisiwa ka miehleketo ya hina. Aleluia. Preste muita atenção. Ri endlele swinene No livro de Romanos, capítulo 12, ka buku la varhoma ku avanyisa ka 12 no versículo 2, vhesi ya vumbirhi a Bíblia diz: bebele li ri não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Preste muita atenção, amados irmãos. ri heni ndlela va rhandziwa Todo o tempo que nós vivemos sem Cristo, minkarhi hinkwayo hi nga hanya na hi nga na Kreste. o inimigo trabalhou bastante para, como eu disse, para projetar uma história falsa. Nala a tirhile ku va a beka matimu ya E hava. uma das coisas que o diabo faz Xa xin'we diavolo se a endlaka é xona trabalhar com a mente das pessoas. a tirha ni nqondo ya hina. É trabalhar com o quê? Com a mente das... Mas por quê? Ha yini
Porque você vive aquilo que você pensa. wena u hanya a mipimiso ya wena. Estão aqui? Amen. Deixa eu descer um pouco para falar um pouco perto de si. Aleluia. Vocês estão aqui mesmo? Amen. Você precisa ouvir isso em nome de Jesus. Amen. Aleluia. Eu disse, o diabo trabalha muito com mente. Diablo se alwisana na vongwe dza hina. Por quê? Hi yini? O diabo sabe que você vive aquilo que você pensa. Swa ku wena u hanya mipimiso ya wena. A sua vida só irá até onde você A vutomi pensa. leyi na lito ya lana wena u pimisaka kona. Todas as coisas na nossa vida giram em A torno minchumu daquilo que hinkwayo nós i yelana na pensamos. miehleketo ya hina. As tuas realizações, A swiendlo swa wena tudo é resultado do seu. hinkwaswo i pensamento. handzu wa miehleketo ya wena. É por isso, hikwalaho Satanás, ele investe muito Sathana wa tirha swinene ngopfu na mente das pessoas. eka miehleketo ya vanhu. Enquanto eu meditava nesta palavra, Papai ali karhi a kambela vona rito veio leri. algo no meu coração. Ku te xo karhi kambile papai. Existem muitas pessoas Ku na vanhu vo tala que estão aprisionadas, va bohiwaka estão em cativeiros. va khotsiweke va le Mas ku o xaniseka. cativeiro, Kambe a ku bohiwa O que lhes amarra a leswi va são bohaka seus próprios i pensamentos. miehleketo ya vona. Mas por quê? Ha yini? Vamos lá. A hi voneni. Quando Deus A loko Yehova libertou o povo de Israel do Egito, a thusa vaisrayele gibita ele disse para eles: yena a te ku estou vona levando vocês para Canaã, na miteka uma ya terra que Kanana. emana leite e mel. A tiko ri nga ni ntswamba Lá. na vulombe kona Eu farei de vocês ni ta endla uma yena grande n'wina nação. a tiko rikulu. Vocês serão uma nação famosa N'wina mu ta ve tiko la ndhuma lá. kona Kanana. Era uma história anunciada. Ali matimu ma nga Mas tivisiwile. veja só o que Satanás fez. Se vonani a makungu ya Ele diablosi. trabalhou com esse povo Diablosi a tirhile ntshungu lowu para colocar neles uma mentalidade escrava, a ku va a veka a vongwe la wu uma karawa forma errada de pensar. a maehleketelo ya ku biha. É difícil mudar a vida de uma pessoa Swa karhata ku cinca vutomi se la você não munhu mudar como essa pessoa pensa. loko u nga cinci miehleketo ya munhu lweyo. Para Deus mudar a nossa história, A ku va Xikwembu a cinca matimo ya Ele hina precisa yena swa juleka mudar a nossa forma de pensar. a ku cinca É maehleketelo ya necessário hina. nós abrir os nossos corações Hi fanele ku pfula timbilu ta hina para mudar a forma como nós pensamos. a ku va hi cinca maehleketelo ya hina. Porque se você pensar errado, Hikuva a loko u Você ehleketa vai ndlela ya viver ku biha, errado. u ta hanya ndlela ya ku biha. é por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Hikwalaho Bibele hina hi ni vongwe la Nós Kreste. temos que pensar como Deus Hi pensa. fanele ku ehleketa maehleketelo Nós ya temos que Xikwembu. pensar Hi fanele ku pimisa o que Deus pensa sobre nós, a mpimisi ya Xikwembu o ya que ku Deus hina. pensa sobre a nossa família, A mpimisi ya sobre a Xikwembu nossa ka ndyangu wa saúde, hina, ka vutomi bya hina, sobre os nossos filhos, ka vana va hina, sobre o nosso futuro. eka mundzuku Nós bya temos que hina. pensar Hina hi fanele ku na ehleketa perspectiva bíblica. a hi langutela a Bibele. Se nós não pensarmos assim, A loko hina hi nga ehleketisi xileswo nós vamos viver limitações. hina hi ta hanya a Muitas mindzelekano. pessoas vivem limitações na vida Vo tala va hanya mindzelekano vuton'wini por causa da maneira como pensam. hi mhaka maehleketelo ya vona. Porque até a maneira como pensam Hikuva na maehleketelo ya limita vona Deus a agir na vida deles. ma sirhela Xikwembu ku va a tirha eka vutomi bya vona. Por exemplo, A hi bekeni xifananiso. existem pessoas Ku na que vanhu Deus nunca pode mudar va ku Xikwembu a nga koti ku a história cinca da saúde deles. a matimu ya vutomi bya vona bya Porque miri. Satanás no mundo Hikuva Sathana lhes fez misaveni acreditar a va que a khomisile doença que tem swa ku mavabyi ma nga na vona é uma doença que eles vão ter que viver com eles toda a vida. va ta hanya na vona kala ku Eles, pendzuka. eles acarinham a doença Vona va porque singana tiveram um vavabyi. diagnóstico tão brilhante Hikuva va byeliwe que lhes minchumu convenceu leyi nga va que eu khomisa. só vou ter que ter atenuantes, mas isso é para me acompanhar toda a vida. Na va horisi kambe leswi va famba mina nkarhi Não se estão a hinkwawo. entender?
Então Deus, Kutani enquanto essa Yehova, pessoa a loko munhu não lweyo pensar a nga como ehlekete Cristo pensa sobre ele, enquanto não entender a linha da história de Deus, amatimu ya xikwembu que começa na cruz, masiku la ka xambanile onde ele nos redimiu não só do pecado, mas também de doenças. kambe ka mavabyi na kona Enquanto essa pessoa não alinhar esses a pensamentos, loko munhu a nga ehleketi vai sweswo viver o mesmo problema por toda a vida. a ta hanya timhaka ta tin'we vutomi hinkwalo. É por isso hikwalaho a renovação da mente, a ku muito pfuxisa importante. vongo ntsena ku na leswi ma swinene o maior desafio. a ntlhantlha lowukulu. Aleluia. Mexa, tem pessoas que precisam de ajuda. Mexa essa pessoa que está do seu lado. Mexer mesmo. hi nga khumba loyi a nga tlheleni ka wena Mexe, mu mexe, 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 mexe. hi nga n'wi Irmão, hlakahla. Aleluia. Se não puder mexer, então mexa a cadeira onde ele está sentado. a loko u nga koti ku n'wi hlakahla yena hlakahla yi tshamanga ka xona. Aleluia. É que tem que ajudar, irmãos. hi fanele ku pfuna na varhandziwa. Esse não é lugar para dormir. leyi a yi ndhawu lugar ya ku va pra hi ouvir. etlele ndhawu ya ku va hina hi twa. Aleluia. Diga para quem não é lugar para dormir. É para ouvir. Aleluia. Aleluia. Agora, preste muita atenção. sweswo swi ke ri ya ndleve É muito importante nós Swi na renovamos swinene. a nossa mente. a ku hina hi pfuxisa A vongo bya hina. maneira como nós pensamos. a maehleketelo ya hina A história só muda a matimu mo cinca quando os ntsena pensamentos mudam. loko miehleketo na Diga yona para yi quem está cinca. diga, a história só muda quando os pensamentos mudam. É mais alto, diga, a história só muda quando os pensamentos mudam. Eu disse, o maior desafio de Deus a para o povo de ntlhantlha Israel wukulu ka xikwembu ka vaisrayele não foi tirá-los do Egito. a hi ku susa gibita. Não, olha, não foi isso. Deus não teve muito desafio para tirar este xikwembu povo do a nga Egito. hlangana na ntlhantlha ku Só lhe custou 10 pragas só. xiyimo karhi ta ku va a endla mintungu ya 10 Com ntsena sua mão estendida, a ya tshamisa braço voko bya forte, yena pum, a do tikuma Egito. a wo ku tshama timba va suka gibita. Agora, para tirar maus pensamentos, kambe a ku wa susa miehleketo yo biha irmãos, varhandziwa custou 40 anos. swi Mesmo laveka- 40 a anos 40 não wa funcionaram. malembe. Hambi malembe Deus teve hikwalaho que ma dizer tirha não. nchumu. A fanele ku vula ku i Essa gente toda só pode morrer aqui. a vanhu hinkwavo lava ngo fakola ntsena Sabe por quê? wa tiva hi yini Se a tua mente não muda, a loko i nga a cinci sua miehleketo forma ya de wena pensar não mudar. i nga cinci mpimiso Para ya wena pensar como Deus pensa a teu Agora, respeito. vamos lá, Para Xikwembu. pensar como Deus pensa sobre a sua vida, sobre a sua família. Xikwembu ka vutomi bya ndyangu wa wena Irmãos, não Paranziwa. tem como a vida mudar. a vutomi ni nge cinci. Satanás luta muito para prender a Satana mente das a pessoas. lwa a ku va a boha a Olha, miehleketo ya o vanhu. diabo disse assim, ok, você Diablo conseguiu se- tirá-los do Egito, né? u va susi gibita Eu já não so. tenho como escravizar eles aqui. Mina ni nge he va hlohi Mas eu trabalhei na cabeça deles. kambe ndzi ta tirha ka miehleketo ya vona A escravidão está na mente. a wu karhawalile ka Eles miehleketo vão amar ser escravo mesmo vona va ta estando fora. rhandza ku va va karhawa a swi karhawana hambiloko va le Eles vão amar sofrimento mesmo va estando ta livres. tsaka ku xaniseka na hambiloko Eles va vão xaniseka. amar viver problemas, divórcio, destruição, mesmo estando livres. Eles vão permanecer nisto. va ta tshama ka swona swoswi Por quê? hi yini Eu consegui A ku- mina ni swi trabalhar na kotile. mente. a ku tirha ka vongo bya vona. Quantas pessoas I vanhu vangaki hoje esperam coisas boas? namuntlha va nyimela ka minchumu yinene As pessoas estão mais abertas para o mal, esperam mais coisas maus, a coisas vanhu va mais tshama ku do que nyimela minchumu boas. ya ku biha ku tlula leyinene. É por isso, às vezes, quando você diz assim, coisa boa está a vir para você. I ku la loko ku Aonde? minchumu leyinene ya ta ku Aonde? kwini Eita, bavo essa passa mal aqui. ewe a minchumu ya yi fambi lana Você swi diz, "Pá, esses bedile dias estás bem, para ver masiku que lawa nakona ingaku hei muito dinheiro está a entrar, está a vir. ku nghena mali yinyingi Vai dizer aonde? a ta ku Aonde? oho kwini bava
Estamos a passar mal, estamos a sofrer. Porque yo xaniseka na hina laha a mente foi preparada para não hikuva aceitar coisas, miehleketo aquilo que é lulamisiku bom. yi nga pfumeli minchumu leyinene É por isso, i hikwalaho nós temos que mudar a maneira como nós pensamos. hine hi fanele ku cinca Quando nós miehleketo leyi entramos em Cristo, loko hi nghena ka kreste a primeira coisa que nós temos que entender xa ku sungula hi fanele ku é que twisisa nós temos xona que permitir Deus i ku hi renovar a fanele nossa ku mente. tshika xikwembu É por isso que a Bíblia diz no livro de Romanos 12: hikwalaho bebele vula ka buku la varoma 12 sejam transformados pela renovação cinciwani da vossa hi ku pfuxisa mente. miehleketo ya n'wina Vocês podem colocar esse versículo aí? Conseguem fazer isso? Não estão a me responder. vamakwerhu va media mi nga beka vhesi leyi ka tela Agora, preste muita atenção. heriyeni ndleve Irmão, vai pôr? Vai pôr? Ok. Preste muita atenção. Vamos ver esse versículo que eu quero que os irmãos entendam. voneni vhesi leyi Eu disse. Ok, veja só. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Sabe o que é se amoldar, né? wa twa ku hi swini a ku fana kumbe a ku tipatsa na mahanyelo ya misava Alô? leyi Todos estão aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Mais alto. O que é isso? Garrafa. Essa garrafa a mati lawa tem uma moldura, tem um formato. Estão a entender? a gazi Estão aqui? xi ni matshamelo ya xona A garrafa tem um formato. xi ni matshamelo ya xona xigezani lexi Agora veja só o que aconteceu aqui. Swin'wana Aqui swi dentro o que endleka tem? laha. lomu ndzeni ku ni yini Hã? lomu ndzeni ka kona ka xigezani ku ni Veja só o mati que aconteceu com essa água. vona swi nga endleka na mati lawa A água tomou o formato da garrafa, não é? É ou não é? a mati ma teki matshamelo ya Aqui xigazana dentro, aqui, a lomu água está ndzeni na forma da garrafa. a mati ma ni matshamelo ya De tal xigazana maneira que até parece, se você não ver aqui, é difícil. hi Né? ndlela ku a ku Perceber. kahle u nge twisisi u nga swi voni Tomou a forma da garrafa. a mati ma teki matshamela Então, ya o que Deus está a xigazana dizer? xikwembu a vula yini Vocês não podem ser como a garrafa. n'wina mi nga fani na xigazani Aliás, a mati vocês, nós como água que estamos aqui, hina tani não podem mati ser como... a hi fanele ku Não tomem a forma da garrafa. Não sejam como, hi nga fani na xigazani mesmo estando aqui, não tomem a hambi ku forma. ri ndzeni ka Então, xigazani nós estamos aqui no mundo. hina hi le misaveni E Deus disse, xikwembu ali não se amoldem. mu nga fananeni Não podem ser parecidos com o mundo. mu nga fanani na misava Nada. i hina Mas transformem-se kambe ti cincani pela renovação da ti sua... hundzulani ku pfuxeta Pela miehleketo renovação da ya sua n'wina. mente. Para que vocês experimentem. a ku va mu Agora, ringa veja só. O Vonani. resultado da mudança da nossa a mente, nhlamulo da ya ku renovação. hundzula ka Renovação é miehleketo ya mudar hina hein? a ku cinca miehleketo ya a sua hina forma de pensar. a miehleketo ya Veja o que hina ele diz. Para que vocês experimentem a a ku boa, va mu ringa le ku agradável a ku rhandza ka xikwembu ku nga e kunene perfeita ku vontade de hetisekeke Deus. ku hetisekeke Estão a entender? Então, quando nós entramos em Cristo, a loko hina hi nghene ka a kreste primeira coisa que deve acontecer xa ku sungula hi fanele ku é enceta permitir a Deus i ku pfumeta que xikwembu mude a nossa forma de pensar. a cinca miehleketo ya Como hina nós pensamos sobre nós. hi tipimisa njhani Como nós pensamos sobre o nosso casamento. hi ehleketa njhani Como nós pensamos sobre o nosso futuro. hi ehleketa njhani a mundzuku bya hina Nós temos que mudar essa maneira de pensar. hi fanele ku cinca maehleketelo ya hina Mas por quê? ha yini É que lá no mundo, a misaveni Satanás colocou em nós uma certa forma de vekile ku pensar. hina a mipimiso yo karhi É por isso que existem muitas pessoas i hikwalaho ku ni vanhu que vo tala mesmo na igreja, va ku hambi va le kerekeni a maneira como eles fazem as coisas, como eles a planejam, maendlelo ya como vona swilo analisam as coisas, kunguhatelo ya vona a minchumu são inspirados pelos problemas, por tudo que viveram. va kuciwe hi timhaka va nga O que hanya guia ka a tona. eles a leswi va fambisaka são aqueles pensamentos errados i miehleketo yo biha que são extraídos de lá.
isso suka kona embilwini ka miehleketo ya vona no mundo. eka misava. Eu disse, o maior desafio de Deus foi tirar Antswantswa os wukulu maus wa Xikwembu pensamentos, a ve ku susa miehleketo yo a forma biha errada. maehleketelo yo Sabe, biha. irmãos, se Varantziwa. você não começar a desenvolver pensamentos de Ale bênção, ku nga sunguli ku que ehleketa Deus te minchumu tem leyinene, abençoado, que você não é qualquer pessoa. swa ku wena a wu munhu Se wa você ava. não cultivar esses pensamentos Loko u nga que byali estão ali na miehleketo Bíblia, leyi nga bibeleni, você vai viver o que você pensa. wena u ta hanya leswi u swi A ehleketaka. Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele vive. Mahanyelo lawa ya munhu hi lawa nga ta hanya maehleketelo ya munhu hi lawa nga ta hanya ka wona. Se você pensar que vai morrer, A loko u ehleketa leswaku u ta fa, vai morrer. u ta fa hi ka kunene. Se pensar que vai sofrer, A loko u pimiseka ku u ta Vai xaniseka, sofrer. u ta xaniseka ka kunene. se pensar que você não será ninguém, não vai Olha, viver o grande Guna- coisa, o Guna- você o vai viver A isso kunene u mesmo. ta hanya swoleswo. E Deus não tem como agir Xikwembu a nga na ndlela ku va a tirha na sua vida evuton'wini bya wena enquanto a forma de pensar não mudar. na loko u nga se cinca miehleketo ya Porque wena. nós temos que pensar como Deus pensa sobre Hikuva hi nós. fanele ku ehleketa mpimiso ya Xikwembu mayelana na hina. Aleluia. É verdade. Quando eu me converti, irmãos, eu tive A loko a que hundzuki papai va tirar rhandziwa, a fanele para ku fora de susa mim a ehandle maneira errada como Deus havia a maehleketelo ya Xikwembu lama manipulado a minha mente. a maehleketelo satana a nga ha Para viver vekile diferente. ka yena ku va hanya ndlela ya ku hambana. Aleluia. Preste muita atenção. Chegou a hora de você pensar como Deus pensa U sobre fikile você. nkarhi wa ku ehleketa a miehleketo ya Xikwembu mayelana Mudar na a wena. maneira de pensar. U cinca mimpimiso ya wena. Pensa, quer dizer, você tem que trazer pensamentos Wona u fanele ku tisa a miehleketo alinhados à palavra de Deus, yelanaka na rito la Xikwembu, alinhados ao que Deus diz. yelanaka na Xikwembu a vulaka swona. A mente é algo miehleketo extraordinário. i nchumu xa leswi ma swinene xa marito. Preste muita atenção. E Diga entende? comigo, a mente é algo extraordinário. Sabe o que a mente é capaz de fazer? Wo twa ku vongo li nga endla Se yini? você A loko wena não renová-lo u nga li pfuxeti através da palavra de Deus, hikwalaho ka rito la Xikwembu, a mente tem a capacidade. a miehleketo na matimba. Se você pensar pequeno, talvez se você A pensar loko u coisas ehleketa pequenas, minchumu yitsongo, a mente ela a miehleketo na produz yona ya tswala ya vanga razões a swivangelo para você viver pequeno. a ku va u na hanya minchumu leyitsongo. Porque você pensa wena pequeno. Ela u vai ehleketa produzir minchumu yitsongo. todas as razões A leswi necessárias ta vanga a swivangelo hinkwaswo para swi você lavekaka. viver coisas pequenas. A ku hanya minchumu Mas se leyitsongo. você pensar Kambe loko u coisas ehleketa grandes, minchumu a yikulu, mente também vai responder. a mi- Vai a criar vongo za wena todas ta as hlamula possibilidades byi vanga matshamelo hinkwavo que você precisa ver lawa wena u fanele ku ma para a sua vona. história mudar. A ku va mati wona ma cinca. Aleluia. É por isso que Deus diz: mudem. Hikwalaho Xikwembu ya cincani. Tire a forma errada de pensar. Susani maendlekelo ya Nós n'wina ya ku precisamos biha. acreditar que Deus nos Hi fanele ku criou kholwa para ku coisas Xikwembu grandes. a hi vumbele minchumu yikulu. Nós precisamos acreditar que Deus escreveu a nossa história para prosperar, para crescer. Mesmo que a nossa família não tenha crescido, a nossa história foi escrita para crescer. Aleluia. Mesmo que alguém não tenha casado na família, a sua história foi escrita para casar. Mesmo que alguém não tenha subido o avião um dia na sua família, a sua história foi escrita para você subir lá. i ku vona u khwela xihahampfhuka. Você está aqui. É isso mesmo. Não importa, diga comigo, não importa o que a minha família não viveu, o que os meus antepassados não viveram. Diga, a minha história foi escrita pelo dedo de Deus para viver coisas grandes. Aleluia. Quando João Batista nasceu, Loko Yohane Mkhuvuri a preste muita velekiwile, atenção. hi Quando endla João swinene. Batista nasceu, A loko Yohane Mkhuvuri a o velekiwile, pai havia o anjo tornou ele mudo. Mudo. Ele não podia falar. a tatana wa Era Yohane mudo. a nga vula a li mbheveve. Então, os familiares da Isabel disseram assim: A vatswele a nós temos que chegou a hora de dar nome à criança. Maku u fikile n'wana a nkama ku nyika vito n'wana. Então, eles disseram assim: ele será chamado Zacarias. Va ku vula a ta ku hi Zakariya. Isabel disse: não, ele não é Zacarias. Elizabeth a ku
Ele a Zacarias chama-se João. loyi a ta thyiwa Sabe o que disseram à Yohani família? Disseram, u ta ku ndyangu não há ninguém na nossa família loko a ku na munhu ka ndyangu que wa tenha o hina nome de João. a nga ni vito la Yohani Não há ninguém. a ku na munhu Por que você quer dar ele o nome de João? hayi ni loko mi vita ku yena Yohani Então, largaram ela, foram ter com João. Vamtshika va ya Aliás, com Zacarias. ka Zacarias Fizeram um gesto. Nome, va mu nome. tsaku a vito hi mani a vito hi mani Como vamos chamar esse menino? hi mani vito Ele não falava. yena a nga A vulavula Bíblia diz que fizeram gestos. bibele vana va ence vula hi mavoko na yena Então, o João pediu uma tábua. Aliás, Zacarias. Desculpa, irmão. Zacarias pediu uma tábua. a kombela pulangu lo karhi Ele escreveu na tábua. a tsala O nome do menino a vito la mfana é loyi João. i Yohani Quando ele virou assim, loko todos eles ficaram pasmados. hinkwavo va hlamala va Como assim? o njhani Mas sabe qual é o assunto aqui? wa twa ku yini mhaka laha É que a família de Zacarias a ndyangu a maxaka ya Zacarias estavam habituados a viver as mesmas coisas. a ma tolovele ku hanya minchumu leya yin'we Quando Deus interviu nessa família, loko xikwembu Ele interviu para trazer algo diferente. a ngheni ku atisa minchumu Ele gerou João para viver uma história diferente. É por isso que ele deu um nome diferente. Ah, nunca ninguém foi chamado assim na nossa família. Escuta com atenção. Talvez vão ter que dizer a mesma coisa na sua vida. Nunca ninguém chegou lá. Nunca ninguém alcançou isso. Quem é você? Você vai ter que dizer, eu sou diferente em nome de Jesus. mina ni hambanile hi vito la Yesu Escuta com atenção. Ri Eu endlele quero lhe swinene. lembrar algo. Quem escreveu a história Pfala foi ku Deus. tsundzuxa- loyi a nga tsala matimu Diga ya para hina quem está Xikwembu. diga quem escreveu a história é Deus. E Ele mesmo está encarregado de fazê-lo acontecer. O problema nosso, a mhaka que- ya hina nós começamos a usar mal a nossa mente, i ku hi sungula ku tirhisa miehleketo porque ya nós hina começamos a hi pensar ndlela nos ya ku problemas biha. à nossa volta, hi ku hi sungula ku vona timhaka ti rhandzisetaka as circunstâncias à nossa volta. a swi E zelanganya ti esquecemos rhandzisetaka se ya Quem rivala escreveu a história leswaku loyi a foi nga Deus. tsala matimu ya hina i Ele sabia em Yehova. que circunstâncias você vai nascer. Yena a tiva leswaku Ele swi sabia em que yini. família você ia nascer. U ta huma ka Ele ndyangu sabia wihi. que problemas você ia enfrentar, Ele mas tinha mesmo uma- assim uma- escreveu a uma- história. sabe, História de a- bênção, a- história de a- vitória, a- história que vai fazer as pessoas abrirem a boca em nome de Jesus. Hi vito ra Yesu. Alguém tem que dizer, os meus olhos verão a glória de Deus. Aleluia. Escuta com atenção, você vai se surpreender. O que você precisa é mudar a forma de pensar. Muda. Você não é qualquer pessoa. Você não é escravo. Você não é uma pessoa limitada. Você não é miserável. Porque você tem um Deus grande, que é Ele que escreveu a sua história em nome de Jesus. matimu ya wena. É Ele que vai abrir caminho onde não tem caminho. É Ele que vai te fazer chegar aonde você humanamente não tem capacidade para chegar. Awuna matimu ya ku fika kona. Ele. Hi yena. É Ele que tirou Davi Hi yena a nga susa Davhida da pastagem de ovelhas eka ku risa tinyimpfu. para lhe fazer sentar na cadeira de Ku príncipe. va n'wi tshamisa ka Foi xitulu ele. ro sana. Yehova. Foi Ele Hi yena. que tirou ele lá do campo. A nga n'wi susa Ele fez entrar no palácio. enhoveni. A n'wi nghenisa Aleluia. purasini. Foi Deus. Ah, Foi Yehova. Deus Yehova. que pegou o menino José, A nga khoma Josefa. que não fez licenciatura em Wa ku a administração, nga dyondzanga não fez administração. doutorado em sociologia, A nga dyondzanga sociologia. não fez todas essas faculdades todas, mas Deus tinha um plano, tinha uma história de promovê-lo para governador. A ku va endle holobyi. E ele fez chegar lá, Kutani a n'wi fikisa kule. independentemente daquilo que tinha ou não tinha. Noma kanjani hambi Sabe o que eu quero dizer com isso? Hi Não la ku vula yini? importa A swi o khatali. nível social que você A tenha. swi gava xa Não wena u nga na importa xona. o nível financeiro que Assim, você cada tenha. vez que você O que eu vai quero que você organizar, saiba, eles há vão uma contigo. história, há uma história Uma escrita por macumba, Deus. uma batalha Há uma extrema. história e Ele Uma mesmo macumba, e ele é vai te Jeová. fazer chegar lá Tá com se ele, você filha. acreditar. Loko wena u kholwa ntsena.
Aqui a questão é, ala mente. a mhaka hi leyi a nqondo ya hina a miehleketo ya hina. Diga para alguém, diga, eu saí do mundo, mas também o mundo saiu da minha mente. Aleluia. Mas diga, eu saí do mundo. Diga, Deus me tirou do mundo, mas o mundo também saiu da minha mente. Xikwembu a ni susi misaveni kambe na yona misava i humile ka miehleketo ya mina. Aleluia. Nós não podemos estar aqui Hina a hi fanele ku velana e também a pensar, na hi tlhela hi pimisa saber, a transportar o wo mundo. vona ku rhwala na nossa mente. amatiko ka miehleketo ya Já hina. está há muitos anos na igreja. U ni malembe yo tala Mas se você kerekeni. analisar a maneira como Kambe pensa, loko u kambela miehleketo é ya a wena mesma pessoa. wona wali wa mun'we wa É o fana mesmo tipo de ser. wona wani matshamelo ya man'we. Mas o que é isso? Quer dizer, Se eu não consigo foi entender. transportado o corpo só Kuyo para a susiwa igreja. miri ntsena u ta kerekeni. A mente está lá. A vongwe dzali misava tikweni. Diga comigo. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar Hina hi fanele ku cinca miehleketo ya para hina. Deus mudar a nossa história. A ku va Xikwembu Hallelujah. cinca matimu ya hina. Disseram para Deus os israelitas: Va Israyele va vule ka Xikwembu nós va vula preferimos voltar leswi. Swa antswa hi tlhelela para o Egito. a Nossos Gibita. filhos não podem ser A mortos vana va por hina va isso. fanele ku fa la. Nós não, preferimos morrer. Swa antswa hi tlhela hi ya fa. Vale a pena morrer lá no deserto do que A ser swi morto. antswile hi file Gibita. Sabe o que Deus disse? U ta ku Xikwembu va vule yini? Disse, A ku yini? assim como vocês disseram que vão morrer lá, vão morrer U nga mesmo vula lá. n'wi ta fa n'wina hakunene. E esses vossos filhos A vana que n'wina farão lava de eles mesmos é que vão entrar na hi terra. vona va nga ta nghena ka tiko ra xitshembiso. Por quê? Hi yini ke? Nós temos que mudar a forma como nós pensamos. Fanele ku cinca miehleketo ya hina. Porque você vive o que pensa. Hi vona u hanya leswi u swi A ehleketaka. tua vida está onde está por causa da forma como A você vutomi bya wena pensa. byi kona lana hi mhaka a maehleketelo É ya wena. necessário mudar alguma coisa. Swa ku fanele ku cinca Começamos a swin'wana pensar nchumu. como Deus pensa sobre Hi nós. va na mpimiso ya Xikwembu Posso eku ouvir hina. amém? Pensarmos como Deus pensa sobre Hi nós. va na miehleketo ya Xikwembu ka hina. Como Deus pensa sobre a tua saúde. Xikwembu a ehleketa njhani a vutomi bya Como Deus wena. pensa sobre a sua família. Xikwembu a vona njhani ndyangu wa Como wena. Deus pensa. Yehovha a ehleketa yini. É isso que nós temos que Hi leswi hi passar fanele a ku endla swona. para a nossa mente. Hi swi tisa eka Para miehleketo experimentar ya a hina. boa, A ku va hi ringa perfeita a ku rhandza ka Xikwembu E ku nga agradável. kunene, ku tsakisaka. vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Quem está a entender? Amen. Aleluia. É difícil Swa karata mudar a história de uma pessoa a ku cinca xitana xa munhu sem mudar a sua forma de pensar. na u nga cincanga maehleketelo ya yena. É difícil. Swa karata. Quando o pensamento muda, Loko miehleketo yi cinca você começa a dar liberdade para Deus agir. u sungula ku nyika a ntshunxeko ku va Xikwembu a nghena a tirha. Aleluia. A última coisa rápida que eu quero falar, Xa ugamu la ku vulavulaka leswaku hi xihatla. a terceira coisa, Xa vunharhu para a liberação da nossa história original, a ku va ku lerisiwa matimu ya hina ya ntiyiso. é a nossa determinação I xiboho xa hina de viver para Deus. a ku va hi hanyela Xikwembu. Aleluia. Amen. Nós temos que estar seriamente determinados Hina hi fanele ku tibohela hi ntiyiso hi tiyimisela a viver para Deus. a ku hanyela Xikwembu. Isso vai garantir que Deus muda a nossa história, Xikwembu Libera a sobre cinca nós. matimu ya hina a lerisa ku hina a história original. a matimu ya ntiyiso. A Bíblia, no livro de Atos, fala de um jovem Bibele ka buku la mintirho li vulavula hi muntshwa wo karhi chamado Éutico. a chiwa ka Eutiku. Diga comigo, Éutico. Quem já ouviu falar desse jovem? I mana sema a twa ku vulavula hi Eutiku. A Bíblia diz que Paulo, enquanto ele pregava, Bibele leyi loko Paulo a ri karhi a xumayela este jovem chamado Éutico a muntshwa loyi a chiwa ka Eutiku decidiu sentar na janela. a tibohele ku tshama ka fastela Sentado na janela, a ouvir
a tshama ka fastela na swi na O que Paulo dizia? leswi Paulo a nga twa swona. Quando uma pessoa está na janela, A loko munhu a le ka fastela ele tem acesso yena a pfume a duas realidades. a vona tindhawu timbirhi. Primeiro, o que está dentro. Ku sungula leswi nga lomu edifício. ndzeni, Segundo, o que está fora. swin'wana ni leswi nga handle. E aquilo que for mais forte para ele Kutani leswi nga swa matimba ku é yena aquilo que ele mais vai se concentrar. hi leswi a nga ta riha ndleve ka swona. Para dizer que será uma pessoa que não terá uma concentração séria numa coisa. I munhu ku a nga ta tiyimisela ka nchumu Então, xa esse xin'we. jovem estava aí, A munhu swa loyi a le kona ka na laya janela. a le ka E a fastela. Bíblia diz que Paulo estava pregando no terceiro andar. Bibele le Paulo a ximana ka Ele terceiro estava na andar. janela. Yena a le ka fastela. E a Bíblia diz que, de repente, Bibele le hi nomo lowu ele pegou sono. yena a kuma urhongo. O jovem caiu do terceiro andar, puf, morreu. Ewuthi a wa kusukela henhla a ya hansi a fa. Agora, a Bíblia diz que Paulo pregou toda a noite. Bibele le Paulo a O ximela que usiku Paulo estava a hinkwabyo. falar Leswi Paulo a vulavula swona. eram revelações muito profundas que as pessoas não, A le irmãos, swihundla estavam swikulu swa ku atentos a vanhu va nga rihanga ndleve para ouvir a ku va va swi twa. o que Paulo estava a dizer. Leswi Paulo a vula swona. Mas aquele jovem não, Kambe munhu swa luya i hina. estava ali na janela A le kona ka e fastela. caiu. A wa hi Entendi uzongo. uma coisa. Papa twisisa n'wana Esse é o nchumu. tipo de crente que não tem compromisso, não tem A lava i vakreste va kalaka va nga determinação. na xipfumelelwana, va nga na xiboho. Existem muitos cristãos assim, Ku na vakreste vo tala ku endla que leswo. não estão determinados Va ka va tibohelanga va na xiboho a viver para Deus. xa ku hanyela xikwembu. Não estão suficientemente determinados. A va tiyimiselanga hi mbilu Eles hinkwayo. ainda têm o olhar para Vona o va hani mundo. ku langutela minchumu ya Estão na matiko. igreja, mas ainda têm muita Va coisa le do mundo. nkerekeni kambe hani ka minchumu yo tala ya Que eles swa misava. distraem. Leswi va phungalataka. É por isso que não têm compromisso. Hikwalaho a va na A história xiboho. deles não muda. Matimu ya vona ma cinci. Porque eles não têm compromisso com Deus. Hi ku vona a va na xiboho na xikwembu. E esse hábito, irmãos, nos nossos dias, A ntolovelo lowu va rhandziwaka É tão masiku ya grande. hina i makulu swinene. há muitas pessoas. Ku ni vanhu vo tala Vem na igreja, va ta mas quando nkerekeni. sai daqui é mundano, se Kambe comporta loko como a ímpio. suka la a ti i nge muhedeni i nge muhomboloki. E são essas coisas Hi minchumu yoleyo que impedem Deus i agir. kaviyetaka xikwembu ku tirha Porque não há compromisso. hikuva ku na xiboho. Deus quer fazer coisas muito grandes Xikwembu a lava ku endla minchumu yikulu na vida dos seus filhos. eka vana va yena. Mas Ele requer de nós um compromisso. Kambe na a lava ku hineni xiboho. É por isso que Ele disse para Abraão: I hikwalaho yena a nga teka Abrahamu. ande em minha presença, Famba evukoneni bya seja mina. íntegro, Lulama. ande na minha presença Famba evukoneni bya mina. e eu cumprirei o que eu tenho para você. Ni ta endla hinkwaswo Eu vou leswi fazer o que eu te prometi, mas anda na minha presença. Kambe O que kusungula Deus ku va queria evukoneni bya mina, Yehova a lava yini? não era simplesmente uma troca, é que Deus queria que ele ficasse no lugar onde as coisas sempre Kambe a lava ku yena a acontecem. tshama ka mindhawu leyi minchumu yi endlekaka ka yona. Deus sabe que enquanto nós não tivermos compromisso, Loko loko hina hi nga na xiboho, quem fica prejudicado somos nós. a loyi a xanisekaka hi hina. Quem fica prejudicado somos nós. Loyi a xanisekaka hi hina. Por quê? Hi yini? Deus não tem como preparar as nossas vidas Xikwembu a nge koti ku lulamisa vutomi bya hina para aquilo que está por vir, ka leswi a tataka, para as coisas boas que Deus está para ka liberar. minchumu ya tataka xikwembu a nga ta enerisaka É ka por hina ka isso. hina. Hikwalaho Nós temos que ser cristãos comprometidos, hi fanele ku va kreste va nga determinados a xiboho. viver para Deus. Va tibohela ku va hanyela xikwembu. Uma vida sem compromisso A vutomi loko la xiboho mantém as pessoas distantes la simamisa vanhu va le kule da história que na Deus tem para matiko elas. xikwembu a nga na vona ku wona. É por isso- ku vona ku vona. Hikwalaho Não basta a swi eneli ser parte de uma igreja, de uma a ku denominação. lumba tlhelo ka nkereke yo karhi. É necessário Swa dzuleka ter compromisso, a ku ve na xiboho como Josué e Caleb. tani Joshua na Kalebi. Aleluia. Amen. Posso ouvir amém? Josué e Caleb Joshua na Kalebi estavam ali, a va li no kona meio de muita gente. eka ntshungu wo tala Mas xikarhi ka escuta. ntshungu, kambe Eles tinham compromisso. vona a va ni xiboho. Eles decidiram: nós queremos Deus. Va tibohele ku vona va na Nós Xikwembu. queremos viver para Deus. Va ku hela ku hanyela E Deus Xikwembu. disse: eu vou cumprir o que eu Xikwembu a prometi. ku ni ta endla hinkwaswo ni nga Eu endla vou mi tshembisa. fazer o que eu Mina ni ta prometi. endla leswi ni nga mi tshembisa. Igreja,
kereke wo rhandzeka nos dias que nós estamos a viver, aka masiku leyi hanyaka kona são dias namuntlha muito i difíceis. masiku ya ku tsontsoma swinene Está cheio de pessoas ku talele hi que vanhu vão nas igrejas, va ya ka mas não têm tinkerekele compromisso com Deus. kambe a va na xiboho na xikwembu E isso está a se tornar moda. a leswi hundzuka Está a ver moda? a mahanyelo ya vanhu Vai na igreja, a ya amanhã é ímpio. Aí Aliás, amanhã kerekeni. não, amanhã é favor. No mesmo dia, hi ímpio. siku la lin'we a muhomboloku se mu hedeni se Vai na igreja, a ya nkerekeni ao sair, aí ainda ali na na porta, wa já huma telefone. nyangweni se a khoma foni la Yeah. yena Onde vamos pegar hi ta os copos hoje? nyamuhleketani va kwini nyamuhle ku ta ku le Está a tlangiwa sair da kwini igreja. a munhu loyi a huma nkerekeni Já está a pensar em chilling. se a pimisa ku tlanga Está a nzumbeni sair da igreja. a huma nkerekeni É por isso nós estamos a começar pessoas estão a começar a viver coisas estranhas. Pessoas estão hikwalaho a vana viver va hanya coisas leswi estranhas. i nga twisiseki Algumas pessoas chegam a pensar que Deus não ama. van'wana va ehleketa swa ku xikwembu a nga na rirhandzu Ah, Deus não me ama. a xikwembu a nga ni rhandzi mina Deus nos ama. yehova wa hi rhandza ina O que Deus quer de nós é compromisso. xikwembu ntsena o lava ku hi va na Nós xiboho. temos que viver para Ele de verdade. Muhanyela hi Para Deus ntiyiso. mudar a nossa a ku história. va yena a cinca matimo ya hina Nós temos que fazer isso. hina hi fanele ku Você endla sabe, há vezes que Deus wa tiva ku ni makhambi lawa faz xikwembu coisas só para mostrar a nós a endlaka swilo ku va ntsena hi komba como é que é o ser humano quando não swa ku está a munhu comprometido. a tshame njhani loko a nga na xiboho Eu conheci pessoas que Deus tinha papa ya tive vanhu va ku xikwembu a sua Deus mudou a vida deles financeiro. xikwembu a cince Entraram vutomi na bya igreja. vona va ngheni Deus abriu kerekeni grandes portas. xikwembu a pfula minyangwa yo tala Eu conversei com um jovem. papa ya a bula na muntshwa wo Ele- karhi Era cristão, muntshwa loyi a Deus. wa ni mukreste yehova abençoa ele. a n'wi katekisile Mudou a história dele, a vida a financeira cinca dele mudou. matimu ya yena a cinca timali ta Deus abriu yena uma porta para ele trabalhar numa das grandes empresas. xikwembu a endle ku yena a hanya eka Recebia kompani muito bem. yikulu a wa Sabe o que hola aconteceu? mali yinyingi u ta ku endleke yini Começou viva, viva. a sungula ku hanya a tlanga ntshumpheni Começou a trair mulher, a sungula esposa. ku byela nsati wa yena Começou a muhoxela trair esposa. a sungula ku oxela Começou a nsati wa curtir. yena a sungula ku ya matlanga Amigo, byixeni quando o dinheiro caía, tinha amigos a loko mali yi nghena para sanani beber vanghani até. a ku va vanwa kala ku pendzuka Deus sabe o que fez? u ta ku yehovha endle yini Disse, ok, eu fiz mal, né? a ku a Te njohila dar swo dinheiro hi ku ku nyika mali para ya swo abençoar você, a ku va ni ku sua katekisa família, swo para você cuidar bem da sua família. a ku va khoma kahle Ok, eu vou fechar a Ah, torneira. ta pfala nje a mali ta pfala swilo hinkwaswo De repente foi chutado, pum, hi na molo a hlongoliwa ntirhweni expulso. a hlongoliwa ntirhweni Parece que caiu de paraquedas. i nga yo wa nje hi kula na kola Só que ele tinha uma esposa que, ei, kambe yena a wa ni essas mulheres são uma wansati bênção, hein? amen Que ele amava de verdade. a ni wansati loko a mu rhandza swonghasi Ele amava de verdade. a mu rhandza hi ntiyiso Irmãos, os amigos que sempre estavam com ele para a curtir vanghana va nghanilene ko va tlanga swin'we na yena va antshumpheni sumiram. va baleki hinkwavo Parece poeira. i ngi wu thulu nje va Todos nyamalala eles desapareceram. hinkwavo va nyamalali Ninguém mais a ku salanga ni mumwe estava ali. a nga ri na yena O homem caiu em si, wanuna luyana a ti laya ti khoma nhloko sem dinheiro. a nga ha na mali Os supostos amigos abandonaram. lava ingaku i vanghani va mu tsukulile A esposa que sempre traiu sempre esteve ali em casa. nsati wena a nga ha mu byela tshama na yena kaya Sabe o que aconteceu? u ta ku enceke yini Graças a Deus pela esposa que yi tinha. khensela xikombe wansati loyi a nga ri na yena Graças a Deus. khensela xikombe hi A swona esposa perdoou ele. wansati loyi a mu Mas rivalelile ele sofreu muito bem. kambe yena a xaniseki swinene ngopfu Sabe, ele aprendeu. u tiva yena a Ele disse para dyondzile mim, disse assim, a ku ka papayi eu aprendi. a ku ni dyondzile mina Hoje, namuntlha o pouco que eu ganho, switsongo ni swi kumaka eu corro para casa no tsutsuma ni ya kaya ka para mina dar minha esposa. ni ya nyikela ka nsati wa mina Agora ele já estava trabalhando. Já, na altura que eu conversei com ele, a nga wa papayi já a nga bula estava na yena muntlha luya a construir um salão para a esposa se o yakela com salo pouco ka que nsati wa yena tinha. ni
minchumu que já yitsongo nga ri na um yona pouco, kutsongo eu dentro de mim papa embilwini precisava isso aqui, a wu fanele ku hanya hinkwaswo leswo ke sofrer assim u xaniseka para voltar no juízo. a ku va wu ta pimisa minchumu yinene Há pessoas, irmãos, ku ni vanhu va que rhandziwa Deus não abre grandes portas, a ku xikwama nga pfuli minyangwa porque se yikulu Deus fizer isso, hi ku loko va pfulela minyangwa não estão preparados para coisas grandes. a va lulamanga ku va hanya minchumu yikulu Deus yehovha quer o nosso compromisso, a lava xiboho xa porque hina quando nós nos comprometemos com hikuva loko hi Ele, na xipfumelelwana na yena aquilo que Ele nos dá, leswi a hi nós vamos nyikaka usar melhor. hi ta swi tirhisa hi ndlela leyinene As coisas que Ele fizer, a minchumu nga ta hi as endlela portas que Ele abrir, minyangwa nga ta hi nós vamos pfulelaka fazer o melhor uso. hi ta hi khoma kahle Aleluia. Por quê? hi yini Quando Deus promover você, abrir as portas a loko yehovha pfula financeiras minyangwa na sua vida, ya mali eka vutomi bya wena você não vai pensar assim. wena a wu nga ta pimisa leswi Muito dinheiro mali yinyingi só dá para ter mais uma mulher. a ni ngo teka nsati mun'wanyana Não. Quando você tiver muito dinheiro, vai dizer assim: loko ni mali yinyingi u ta vula meu leswi Deus, uma grande oportunidade para melhorar i khambi likulu ku a va hi vida da minha yatisa família. a vutomi bya ndyangu wa mina Se você quer uma mulher mais linda, a loko la wansati wa ku wa ku é só chunar a xonga tua mulher. u ngo mu khoma kahle njhe Investe. Há yexa de ser swilo aquilo que você quer ver. a ta hundzuka leswi u swi lavaka ku swi vona Possível hoje. hinkwaswo swa koteka masiku Tudo, namuntlha tudo, hinkwaswo Não é isso, irmãos? swona É verdade. a hi swona É verdade. hi swona Tudo. hinkwaswo Não precisa. Não. a swi fanele ku Temos que ter o conhecimento que Deus hi fanele ku ve na a tem uma miehleketo grande história para nós. yehovha a na matimu makulu ku hina Aleluia. Temos que mudar a nossa forma de hi fanele ku cinca Pensar. miehleketo ya hina pensar como Deus pensa. hi ve na miehleketo ya xikwembu Porque se nós não pensarmos como a palavra hi de ku loko Deus hi nga nos na orienta, miehleketo ya tanihi xikwembu xi hi então khomaka isso vai swona limitar o que Deus quer fazer. a leswi ta sirhela leswi xikwembu loko endlaka swona É verdade. i ntiyiso Não importa se o quanto você jejue, a swi khatale ku u titsona ku dya hi se a ndlela sua muni mente não mudar, loko a sua forma de pensar não mudar, meu irmão, vai permanecer no mesmo u ta lugar. tshama ka ndhawu ya yin'we Não importa. Se você pensar que depende de outras pessoas para mudar a sua vida, você é um dependente. Está assim, só à espera de alguém. wo nyimela munhu ntsena a Deus não tem como fazer nada. xikwembu nge endli nchumu Deus ka quer wena. que você saiba que Ele é tudo Xikwembu que la você ku precisa. u twa ku E yena i que swilo hinkwaswo você swi tem lavaka. capacidades nakona para wena Deus u na mudar a sua vida. matimba ku va xikwembu a cinca vutomi bya wena Aleluia. amen É verdade. i ntiyiso leyo Nós temos que mudar. hina hi fanele ku cinca A terceira coisa, como eu disse, xa vunharhu tanihi nga compromisso com vula Deus. a xiboho na xikwembu Uma vida sem compromisso é uma vida de. a vutomi na Nos enganar a nós mesmos. i ku ti Nós temos que estar determinados. É hina hi fanele ku determinação va na para viver para Deus, é xiboho isso? a ku va hi hanyela xikwembu Posso ouvir amém? Aleluia. amen Não deixe, u nga tshiki não se deixe ser enganado. u nga ti xengi u nga ti xisi Deus te trouxe para Ele, xikwembu a ku tisile ku yena porque Ele tem uma história linda para hi ku a você. ni Há uma história original. ku na xitana xa ntiyiso Aleluia. Amen. Diga, há uma história original de Deus para mim. Em nome de Jesus. Diga, há uma história original de Deus para mim. Em nome de Jesus. Eu não sou fracassado. Não sou miserável. Em nome de Jesus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Em nome de Jesus. Fique de pé. a hi sekelekeni hi nyima Aleluia. Pense grande pimisa swilo swikulu
para Deus agir grande na sua vida. a ku va xikomba ta tirhe wukulu ka vutomi bya wena. Aleluia. Pense grande. Pimisa hi ndlela leyikulu. Não tenha medo. U nga chavi nje. Sonhe Lora grande. hi ndlela leyikulu. Deixa Deus Tshika Yehova mudar a sua história. a cinca matimu ya Deixa wena. Deus trazer a sua história original. Tshika xikombatisa matimu ya wena ya ntiyiso. Em nome de Jesus Hi Cristo. vito ra Yesu. Aleluia. Posso ouvir um amém, igreja? Deixa Deus. Tshika Yehova Em nome de Jesus. hi vito ra Yesu. Em nome de Jesus. Hi vito ra Yesu. Você não pode permitir Wena a wu fanele ku pfumeta que Satanás a ku Satana te reduza a ku tsongahata ao mal. a ku tsongahatela vubihi. Esses dias eu tenho pensado A masiku lawa papa ya ri karhi a ehleketa como o Satanás swa ku hi ndlela muni Satana trabalha, a tirhaka hi yona, principalmente quando ele descobre ngopfungopfu loko yena a tsumbula pessoas que são determinadas para coisas grandes. a vanhu va lava ku hanya minchumu yikulu. O diabo trabalha muito contra essas Satana wa pessoas lwa ni vanhu volavo para lhes fazer viver coisas a pequenas ku va va endla va hanya minchumu leyi e lhes yitsongo, convencer a tlhela a va kholwisa de que estão a viver coisas. swa ku va hanya minchumu. Meus irmãos, Varhandziwa, onde Deus quer levar você, a la xikomba la ku kongomisaka koho você não imagina. wena a wu ku ehleketi. Aleluia. Você não imagina Wena a wu ku voni o que Deus quer fazer na sua a vida. leswi xikwemba la ku Você endla não ka vutomi imagina. bya wena, wena a wu swi Você não tem ehleketi. ideia Wena a wu na mapimu ya de swona como futhi. Deus quer engrandecer Swa ku xikwemba la ku wu tlakuxa njhani. você. Não tem ideia. Wena a wu swi ehleketi. Sabe por quê? U tiva yini? Os pensamentos de Deus A miehleketo ya xikwembu a nosso respeito mayelana na hina são bem maiores do que os nossos. ikulu ku tlula miehleketo ya hina. São bem maiores. Ikulu ku tlula miehleketo ya hina. Em nome de Jesus. Hi vito ra Yesu. Isso é verdade. I ntiyiso leyo. É por isso que ele disse: I os hikwalaho meus wena caminhos são maiores do que os a vossos. tindlela ta mina Os meus ti kulu pensamentos ku são tlula tindlela maiores. ta n'wina. A miehleketo ya mina Eu tenho yikulu. pensamentos maiores. Na miehleketo yikulu. É por isso, igreja, I hikwalaho kereke. meu irmão, minha irmã, Varhandziwa, busca viver o que Deus escreveu para lava ku hanya você. leswi xikwembu a nga wu tsalela swona. Não se conforme U nga com uma história falsa. u nga pfumeli minchumu leyi Você ya tem que hava. buscar a Deus Wena u fanele ku lava mambo wa xikwembu para viver o que Deus tem para si. kondza u hanya leswi a nga xikwembu. Você não pode aceitar Wena a wu fanele ku Satanás. pfumela Satana te manter a ku bekisa lá no mundo. eka misava Não. i hina. Você está aqui no lugar da oportunidade. Wena u le ka ndhawu ya khambi. Lá fora o diabo nos engana com muita coisa. A handle Satana a hi xenge minchumu yo Mas o tala. objetivo Makana é impedir a makungu ya nossa yena história. i ku kamingeta matimu ya hina. O diabo nos engana Satana wa hi que xenga. curtir é boa coisa. Aqueles amigos ímpios são a melhor companhia. Mas escuta, meu irmão. makwerhu swi twisisi kahle. Deus tem o melhor para nós. Xikwembu ni minchumu yinene ku hina. Deus tem o melhor para nós. E eu ouvi uma história que me chocou. Papa ya twe a xi Deixa, senta um pouco. Eu quero que você ouça. Senta um pouco. Nós vamos orar, mas eu quero te falar isso. Sabe? Eu ouvi a história Papa ya twile de uma das xitana. regiões. Você pode estudar sobre isso. Wena u nga dyondza swilo leswi. Mas escuta, um dos países Tiko lo karhi onde os negros lana a vanhu va ntima moram lá. va hanyaka kona. São um grande número Vanyingi negros. a vanhu va ntima. Sabe como é que Satanás combateu
Até que Satana abalisa combate os negros naquele país. Satana abalisa njani? Os maiores criminosos neste país Amaninja makulu são negros. e vanhu vantima. A maior parte de pessoas que estão na cadeia são negros. Vanhu vo tala va nga le jele. Mas tem brancos, tem muitos brancos. Va kona valungu nako. Mas a maior parte dos que estão na cadeia Kambe são vo tala negros. va nga kona Maiores le jele. bandidos são negros. Maninja makulu va Pessoas que estão marginalizados são negros. vanhu va ku hanya vutimela ku laha hava i Mas vantima. mas sabe qual é o sistema que o inimigo criou? Wa twa ku Satana a endle yini? O diabo fez uma análise Satana a veke xikambelo e disse assim: a vula leswi. este povo A ku antikuleni estão a crescer. lava kula. Nós vamos trabalhar com eles sutilmente. Hina hi ta tirha na vona hi ndlela ya ku ka yi nga Vamos lhes dar voneki. dinheiro. Hi ta va nyika mali. Vão ter direito a salário mesmo sem Va trabalhar. ta kuma mali hambi va nga tirhi. E os negros, A vanhu vantima ke sabe o que aconteceu? vo ta ku endleke Sem, yini? sem trabalho. A va nga tirhi nje. Recebe algum dinheiro. A yamukela va hola mali. Todo aquele dinheiro Mali é hinkwayo investido liya nas drogas, va ya ka ku dzaka. compram armas, Va xava swibamu. mas tudo bem projetado. Kambe hinkwaswo Não, swi foi kunguhatiwile algo nje. projetado. Minchumu ya ku Vamos kunguhatiwa. ocupar eles com coisas que não têm interesse. Hi ta va khome minchumu Não yo ka yi nga podem pensar em twisiseki. estudar, não podem pensar em se formar, ser grandes. Porque se eles forem grandes, Loko va vão se kula tornar a maioria. va ta hundzuka E va vamos ser tala. governados por Se hi ta eles. fumiwa hi vona. Satanás inspirou a ideia. Satana a veka Mas miehleketo leyo. qual a coisa que mais me chamou a atenção? I xini xi nga mu ba a winile papai. É perceber por que Satanás fez isto. I kona ku hayini Satana a endla leswo. É que o diabo viu um grande Hi ku potencial. diavolo se a vone matimba Ele makulu. viu que essas pessoas carregam um potencial A muito vone ku grande vanhu lava ni ku swi kota kukulu. e atacou-lhes desta maneira. Kutani a va lwisa hi ndlela É a leyo. mesma coisa que o diabo faz Hi leswi diavolo se a com os endlaka cristãos. na vakreste. Irmãos, se todos os Varandziwa. cristãos estivessem a viver o que A loko Deus vakreste hinkwavo escreveu a va para eles, hanya leswi Xikwembu nga tsalela você não imagina o que este mundo seria. A wu swi tivi swa ku misava leyi a yi ta tshama njhani. Há pessoas que estão aqui. Ku ni vanhu va nga kona laha namuntlha. Você não imagina Wena a wu ehleketi que Deus te preparou para mudar a história de ku Xikwembu milhares. Talvez você não ku imagina. cinca vutomi la vanhu vo tala. Mas Deus escreveu a sua história Kambe Xikwembu a para que tsali matimu ya através da wena. sua história A ku hikwalaho ka matimu ya muitas wena pessoas vanhu vo tala sejam transformadas. va khwimba va cinciwa. Talvez você está aqui. Swi nga endla wena Talvez loko nem na tenha kona. muito dinheiro. Swi nga Ou endla talvez wena nem mali tenha nyingi. nada. Futhi Talvez u nem nga saiba o que vai comer Swi nga endla amanhã. leswaku u ta dya yini namuntlha Mas u swi tivi. Deus, na sua história, Kambe Yehova quer ka que matimu você ya yena empregue, dê Alava emprego ku wena u a nyika milhares, a ntirho. muitas u pessoas. nyika ntirho vanhu vo tala. Eu estava a ouvir uma história de um jovem. Papai Ontem. a wu twa matimu Ontem. ya munhu. Nasceu numa família pobre, A tswariwe ka A ndyangu viver uma wa miséria. vusweti na va hanya vusweti. sabe? Wa Ele foi ter com o tiva pastor e disse: Pastor, a ye ka mfundhisi wa yena ku eu mfundhisi. quero orar, quero jejuar. Mina Falou ni de lava ku muitos tsona dias de jejum. kudya. O pastor A veka olhou para ele e masiku ma disse: nyinga ku mfundhisi Menino, a ku n'wananga. Esses dias são muito para você. Masiku lawa ma nyingi ka wena lawa. Não dá. A ku Disse: Pastor, Yena eu kumfundhisi. prefiro morrer Mina swi antswa ni fa. a buscar a Deus A ni lava do que morrer mumbosi. pobre Handle ka ku fa na ni nesta vusiwana miséria. eka vusweti leri. Ele buscou, o pastor disse: Tá bom, tá bom, tá bom. Quando viu Mfundhisi tem a ku, muita "Okay, fé. swi Né? lulamile. O pastor Hi disse: vona Tá ku bom, pfumela ka mas yena eu ku vou te swi controlar, vou te A ku ta monitorar. ku vonelela. O pastor foi controlando a ele. Mfundhisi a ya mahlweni a Enquanto ele n'wi orava, vonelela, ri karhi a foi, khongela. sabe, irmãos, Wa tiva varhandziwa. Deus mudou a história deste jovem. Xikwembu a cinca matimu Hoje, ya wanuna loyi ya muntshwa É loyi. um grande empresário. Nyamuntlha i munhu a nga ni tikomponi tikulu. Veja como Deus, veja como o que Deus fez. Deus, enquanto ele orava, deu-lhe um sonho. Na li karhi a khongela sonho. xikwembu xi n'wi nyike norho. Neste sonho, Norho ele lowu, criava coisas, yena a wa vanga swilo. fabricava coisas. A wa vanga swilo. Depois daqueles dias, Ndzhaku ka masiku de repente lawaya Deus trouxe alguém Xikwembu a tisa trouxe munhu. alguém Xikwembu a tisa e disse munhu. para ele: Olha,
Deus tocou meu coração e quero pagar um curso para você. E um curso na linha daquilo que ele sonhou. a dyondzo ka leswi yena nga lori swona. O jovem se formou A e mulher hoje dela adianta é um muito. grande empresário que está a empregar E mais de muito 300 pessoas. a nga ni nkoponi laha a tlhelaka a tirhisa vanhu van'wanyana a nga tlhelaka a thola vanhu Agora já viu van'wanyana. um pobre como esse? Wa vona xisongelo xa fana ni lexo Se ele não buscasse a Deus seriamente, loko a nga lavanga mombo wa hosi 300 e tal famílias makhulu na makhulu ya estariam na vanhu miséria. nga ni va le ka vusweti. Você já imaginou o que Deus quer fazer através de si? U vona swikwama a la ku endleka kwala ka vutomi bya wena Além de mudança, handle ka salvação ku de pessoas cinca a hundzula a ponisa que Deus quer vanhu salvar através de você. xikwama la ku ponisa hikwala ka wena Essa é a história que Deus a lawa i escreveu para matimu você. xikwama nga ku tsalela wona. Agora fique de pé, vamos já, é para Ke a hi orarmos agora. sekelekeni hi la ku khongela. Quantos querem viver a história de Deus? Quantos querem viver a história de Deus? Diga comigo, Senhor, em nome de Jesus, eu ouvi a sua palavra. Em nome de Jesus, eu acredito que o Senhor tem uma história original para a minha vida. Em nome de Jesus, eu quero viver o que o Senhor planejou para mim. Eu quero viver essa história original. Muda hoje, eu te peço, a minha história. Em nome de Jesus. Eu creio na história que o meu Deus escreveu para mim. Diga hoje, toda falsa história eu rejeito na minha vida. Diga, Senhor, eu rejeito toda falsa história. Em nome de Jesus. Diga, toda história projetada por Satanás, eu rejeito hoje. Eu rejeito agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos, ora, rejeita essa falsa história. Ora, igreja, ora, abra sua boca, esteja certo, convicto, com certeza, Deus tem uma história melhor para você. Rejeita toda história falsa. Vamos, ora, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós rejeitamos toda falsa história, em nome de Jesus, toda falsa história, nós rejeitamos, em nome de Jesus, nós rejeitamos, em nome de Jesus, toda falsa história, meu Pai, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga comigo, Senhor, tudo que inspirou uma falsa história na minha vida, eu rejeito. Escuta com atenção, amados. Com seus olhos fechados, preste atenção no que eu vou te falar. Há pessoas que vivem coisas péssimas. Por quê? Alguns problemas na vida, alguns desafios inspiraram você para viver uma falsa história. Talvez foi abandonado, talvez você foi traído, talvez você foi maltratado. Você foi uma pessoa que as pessoas semearam em você. Você herdou coisas erradas. E isso está projetando uma falsa história. Em nome de Jesus. Se você não consegue ficar de pé, pode sentar. Escuta com atenção. Você precisa rejeitar todas as heranças. Há pessoas que nunca chegam longe porque herdaram maldições. Através dos seus pais. Você herdou maus. Hoje, diga comigo, Senhor, todos os problemas, todas as maldições que eu herdei,
dos meus pais, dos meus antepassados. Senhor, perdoa os meus antepassados por tudo que fizeram, que projetou mal para a minha vida. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, gasta um tempo, peça perdão por qualquer coisa que projetou uma falsa história, maldições herdadas. Ora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga para Ele: Deus, tenha misericórdia de mim. Diga: tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Diga: tenha misericórdia de mim, Senhor. Perdoa todos os pecados que os meus antepassados cometeram, que trouxeram maldições para a minha vida, trouxeram uma história falsa para mim. Em nome de Jesus. Diga: perdoa, Senhor. Diga: em nome de Jesus, hoje e agora eu rejeito toda herança de maldições, toda herança de problemas. Eu rejeito agora, em nome de Jesus, toda herança de maldições, toda herança de comportamentos estranhos que estão a trazer uma história falsa para a minha vida. Diga: eu rejeito agora, eu rejeito agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: todos os demônios que perseguem a minha vida para me fazer viver uma falsa história que vem dos meus antepassados, agora esses demônios sejam localizados pelo fogo de Deus, pelo poder de Deus. Sejam destruídos, sejam destruídos, sejam destruídos. Vamos, ora. Destrói, destrói, destrói. Igreja, destrói. Abra sua boca, destrói. Em nome de Jesus. Todos os demônios que lutam para você não casar, que lutam para você não prosperar, que lutam para você não ser ninguém, ora que sejam destruídos. Ora em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Pai, destrói todos os espíritos perseguidores, todos os demônios que perseguem pessoas para viverem falsa história. Sejam destruídos em nome de Jesus. Sejam destruídos agora. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Pai, destrói todo espírito de fúcua, todo espírito de voodoo. Seja destruído todos os demônios contratados para perseguir pessoas nesse lugar, para não prosperar, para não crescer. Sejam destruídos agora. Sejam destruídos agora. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escuta, levanta as suas mãos. Diga: em nome de Jesus, rejeito agora toda falsa história. Eu rejeito na minha vida. Sai agora. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Diga: livra-me agora, Senhor. Levanta as suas mãos. O poder de Deus está aqui. Todos os demônios que sempre lutaram para destruir a sua vida, destruir o seu casamento, para destruir a sua saúde, para lhe fazer viver uma história falsa, agora mesmo estão a alargar a sua vida, estão alargando o seu casamento, estão a alargar agora. Sai, 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 sai agora, sai em nome de Jesus. Sai agora, sai agora. Declaro o poder de Deus sobre a sua vida agora, poder de Deus agora. Todos os demônios que perseguiam você, para você não crescer, para você não alcançar o que Deus tem para si, agora mesmo sejam destruídos. Saiam da sua vida agora. Declaro o poder de Deus. Levanta suas mãos com fé nesta tarde. Deixa o Espírito Santo mudar a sua história. Deixa Ele intervir. Deixa Ele intervir.
Espírito Santo, toca agora. Declaro o poder de Deus agora. Poder de Deus. Poder de Deus sobre a sua vida agora. Poder de Deus agora. Poder de Deus agora em nome de Jesus. Poder de Deus agora. Toda maldição seja quebrada. Sai da sua vida agora. Toda maldição seja quebrada. Todo mal seja destruído na sua vida. Todo mal, em nome de Jesus. Todo mal seja destruído. Em nome de Jesus. Todo mal seja destruído. Todo mal seja destruído agora. Todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai sair. Todos os demônios, espíritos que limitam a sua vida, vão sair agora. Vão sair agora. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, declaro o seu poder agora. Poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Poder de Deus agora. Poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livramento agora. Livramento agora. Livramento agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livramento agora. Seja livre. Em nome de Jesus. Livramento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Livra a minha vida agora, Senhor. Em nome de Jesus. Diga, Senhor, livra a minha vida agora. Diga, livra a minha vida agora, Senhor. Em nome de Jesus. Receba livramento. Em nome de Jesus. Receba livramento em nome de Jesus. Receba livramento em nome de Jesus. Você vai viver o que Deus projetou para a sua vida. Livra agora. Em nome de Jesus. Livra agora. Pai, toca com o seu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, toca com o seu poder agora. Em nome de Jesus. 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 Diga em nome de Jesus. Eu rejeito toda falsa história. Em nome de Jesus. Rejeito agora. Agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que não tem nada a ver com Deus na minha vida, sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, declaro o seu poder agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livra agora. Livra agora. Livra agora. Em nome de Jesus. Livre. 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 Livre em nome de Jesus. Livre. 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 Livre em nome de Jesus. Livre. Em nome de Jesus. Livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda falsa história seja quebrada. Em nome de Jesus. Todos os demônios que projetaram você para falha estão sendo destruídos agora. Em nome de Jesus. Sai dela, demônio. Sai dela. Sai dela. Sai dela. Sai dela agora. Sai dela. Sai dela. Sai dela. Em nome de Jesus. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Sai em nome de Jesus. Sai dela. Em nome de Jesus. Sai dela. Em nome de Jesus. Sai dela. Em nome de Jesus. Agora expulsa esse demônio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba livramento agora. Deixa Deus livrar a sua vida em nome de Jesus. Tudo que Deus não agendou para a sua vida seja quebrado em nome de Jesus. Em nome que seus inimigos sejam derrotados, destruídos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Tudo que Deus não projetou para a minha vida seja destruído agora. Saia da minha vida. Saia agora. Em nome de Jesus. Tudo que Satanás projetou contra a minha vida seja anulado agora mesmo. Seja anulado agora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre. Toda doença vai embora. Toda doença que Satanás projetou na sua vida seja arrancado. Que saia da sua vida agora. Sai da sua vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Diga: tudo que Deus não plantou em mim, sai agora. Sai agora. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. É hoje que toda a agenda do inimigo vai cair. É hoje e agora. Em nome de Jesus. Diga: toda a agenda do inimigo, dos demônios, dos feiticeiros contra a minha vida, agora caia por terra. Cai em nome de Jesus. 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 Seja destruído em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, livra-me agora em nome de Jesus. Escuta, venha aqui em frente. Deixa Deus abençoar você com a sua nova história. Eu quero orar por você. Vem aqui. Se você quer viver este novo tempo na sua vida, essa nova história, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa Deus abençoar a sua vida hoje. Eu sei, eu creio que Deus vai mexer com a sua vida aqui hoje. Deus vai mexer com a sua vida. Ele está aqui. Já está. Ele vai mexer. Ele vai mudar coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o toque de Deus. Deus abençoando. Deus abrindo portas. Deus rompendo barreiras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba de Deus. Receba de Deus agora. Receba o toque de Deus. Em nome de Jesus. Receba. Receba. Receba o toque de Deus. Receba agora. Jesus. Receba o toque do Pai. Sobre esta onda. Pai, toca. Obreiros, fiquem atentos. Em nome de Jesus. Deus está mudando coisas. Deus está mudando coisas nesse lugar. Histórias, histórias. Histórias. Receba de Deus. Receba de Deus. Deus está mudando coisas. Receba, receba. Em nome de Jesus. Receba a bênção do Pai. Em nome de Jesus. Receba. Pai, toca com seu poder. Toca com seu poder. Creia. Receba de Deus. Pai, toca. Muda a história, muda a história. Muda a história, Jesus. Muda a história, meu Pai. Jesus. Toca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo que havia sido sentenciado para não acontecer na sua vida, aquilo que os demônios haviam sentenciado que não ia acontecer, que você não ia crescer, que você não ia casar. Olha, Deus está aqui hoje a mudar a história, a mudar destinos. Deus está tocando a sua vida. Deus está rompendo as barreiras. Receba em nome de Jesus. Receba agora. Em nome de Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer. Deus está mexendo com a sua vida. Deus está tocando a sua história. Vai acontecer o que ninguém imagina. Deus vai te levar a viver algo novo. Em nome de Jesus. Surpresas. Surpresas. Escuta, Deus te trouxe aqui para abençoar você. Espírito Santo, toca. Receba o toque de Deus. Jesus, toca. Deus está a mudar a história. Deus está a mudar a história. Está a mudar. Ele te trouxe aqui por causa disso.
Ele te trouxe aqui por causa disso. Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim. Receba. Deus está quebrando tudo que o inimigo havia sentenciado. Deus está quebrando. Toda sentença do inimigo contra a sua vida está sendo anulada. Está sendo anulada. Anulada. Agora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba de Deus. Escuta, a igreja, acredite. Acredite. Deus te trouxe aqui por uma razão hoje. Não é mais um culto. Deus olhou para você. É hoje que a sua história muda. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É agora. É agora. É agora. É agora. Receba a bênção de Deus. Assim como Deus mudou a história da tribo de Ruben, Deus está mudando a sua história. Deus está contrariando o mal com bênção hoje. Ele está contrariando tudo que havia sido sentenciado contra ti. Está sendo contrariado. Em nome de Jesus. Aonde não haveria casamento, casamento está sendo liberado. Aonde não haveria prosperidade, prosperidade está sendo liberado. Escuta, tudo aquilo que o inimigo havia fechado, Deus está abrindo agora. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Receba, receba. Em nome de Jesus, receba. Pai, toca com o seu poder. Jesus. Jesus. Receba de Deus. Espírito Santo, toca com o seu poder agora. Em nome de Jesus, declaro o poder de Deus. O poder que transforma. O poder que transforma. Em nome de Jesus. Deus mudando as coisas. Em nome de Jesus. Deus está mudando as coisas. Em nome de Jesus. Deus está mudando as coisas. Anulando a sentença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Vai, toca. Em nome de Jesus. Receba de Deus. Em nome de Jesus. O toque do Pai que muda as coisas. Em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Eu recebo agora toda a bênção do meu Pai. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo agora toda a bênção. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo agora toda a bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo agora. Em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Que Deus mude a sua história. Que Deus mude a sua história. Que Deus mude a sua história. Em nome de Jesus. Receba esta bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo agora toda a bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca a vida dele agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora toda a graça. Em nome de Jesus.
você vai celebrar um novo tempo na sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aplauda o Senhor, vai. Toma o seu lugar. Toma o seu lugar. Amada igreja, chegamos ao fim. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus, amém. Para os homens, estaremos a partilhar informações hoje ou amanhã sobre o nosso programa. Que Deus abençoe vocês. Se você trouxe a sua oferta, seu dízimo será semear na casa de Deus. Será que está aqui alguém que nos visita pela primeira vez? Você está aqui pela primeira vez hoje? Deixa eu ver a sua mão. Está aqui, temos ali algumas mãos. Os irmãos que nos visitam pela primeira vez, pedimos um breve encontro. É só aproximar o irmão Ismael que está ali. Aproximar ele logo no final do culto, só para deixar o seu contacto e também para poder saber um pouco de si em pouco tempo. Amém? Vamos ficar de pé, estaremos a orar para sair. Aleluia. Gostaria de pedir alguma coisa.